Tema 1. Níveis primitivos do mal. Sem tentar provar novamente, tomarei como ponto de partida o fato de que os contos de fada refletem um material coletivo inconsciente, o que nos leva, antes de entrarmos em detalhes, a uma questão geral suplementar. Tratando-se de um material do inconsciente coletivo, existirão nos contos de fada problemas éticos? Caso existam, isso significa que o inconsciente tem traços ou tendências éticas moralistas, o que não se pode afirmar de saída. Antes de entrarmos nesse assunto, seria melhor olhar primeiro para o material inconsciente pessoal e coletivo observável no indivíduo, pois aí se encontram todas as informações, e para isso posso lhes indicar o artigo de Jung intitulado A Consciência. Não sei se já foi traduzido para o português, mas ele apareceu em alemão na série Studie in DC. G. Jung institui es como das Gewissen em seu último artigo, Jung discute seu ponto de vista a respeito da consciência. Ele levanta a mesma questão que lhes apresentei e responde dizendo que certamente, a sociedade humana, como um todo, revela uma tendência basicamente ética. Exceto em poucos casos anormais, pode-se supor que em qualquer lugar, em cada nação, a psique humana inclui, em sua estrutura, uma certa predisposição que Jung chama de reação ética do homem frente às suas próprias ações. O homem não é indiferente, mas em toda parte tende a um juízo de valor com relação às suas próprias atividades e motivos. Tal juízo pode diferir de uma nação a outra, mas o fato de se ter tal reação de sentimento é um traço humano geral. Entretanto, uma análise mais detalhada revela a existência de uma separação entre as motivações do inconsciente e a superestrutura consciente das reflexões, dos pensamentos conscientes a respeito dos próprios motivos e dos juízos subjetivos de valor. Assim, a consciência, quando analisada em detalhes nos seres humanos, é um fenômeno muito complexo que levou à questão universal conhecida pelos teólogos como o problema do erro com consciência pesada e o erro sem problemas de consciência, com todas as falsificações da consciência e sentimentos de pseudoculpa. Outros observadores acham que todas essas complicações não são problemas de culpa, pois essa situação complexa de uma parte inconsciente, e uma consciente, já existia na estrutura básica do fenômeno como um todo. Jung então discute em extensão o problema do conceito freudiano de superego, isto é, a explicação freudiana a respeito de sentimentos de culpa, consciência pesada e tendências éticas no homem. Jung descobre que isto coincide com o que ele chama de código moral coletivo que em nossa sociedade se combina com a tradição religiosa patriarcal judaico-cristã. Em casos individuais esse código pode funcionar em parte inconscientemente, acarretando toda espécie de sentimentos de culpa e complicações, inibições ou motivações para agir, o que é resumido pelos freudianos como sendo o fenômeno do super-ego. Nesse sentido, nós junguianos não negamos o fenômeno, pois ele existe e é o código moral coletivo que tanto pode ser reconhecido conscientemente pelo indivíduo, como pode exercer uma pressão inconsciente ou semi-inconsciente sobre suas motivações. Mas, num exame mais minucioso, esse superego parece ser uma formação histórica e por isso não responsável pelo problema ético como um todo, mas somente por uma parte. Em outras palavras, o que Jung chama de reação ética da psique humana não é idêntico ao que os freudianos chamam de superego. Pelo contrário, os dois conceitos podem até colidir e se opor. Jung expressa o ponto de vista de que estamos sob a pressão de dois fatores, a do código coletivo ético, que varia de nação para nação e, geralmente, dita nosso comportamento ético, e a de um impulso moral pessoal, que é individual e não coincide com o código coletivo. Naturalmente, quando ambos os fatores coincidem, torna-se difícil diferenciá-los. Suponhamos, por exemplo, que você esteja furioso com uma pessoa, com vontade de matá-la, mas você reconhece que em condições normais, isso é algo que você pessoalmente não poderia fazer. Será que é este o código geral coletivo falando dentro de você, ou será seu próprio lado ético pessoal, seu próprio sentimento que o impede? Num caso assim não podemos fazer uma distinção. Pessoalmente, pode-se dizer que mesmo que não existisse nenhum observador, polícia ou código moral, não se faria tal coisa, mas isso é difícil de provar. Zero fato é que você não pode fazê-lo porque algo dentro de si o proíbe, e isso é tudo. O fato de esses dois fatores, o impulso pessoal a uma reação ética e o código moral, não serem idênticos, só é óbvio quando existe a chamada colisão de deveres. Como vocês sabem, Jung diz que realmente não é difícil saber o que se deve fazer, desde que não haja colisão de deveres. A dificuldade surge quando o que quer que se faça é meio certo e meio errado, sempre com um aspecto parcialmente errado. Um problema típico é aquele com que se defronta um médico que não sabe se deve ou não contar ao paciente que está com um carcinoma.
Se não conta a verdade, mente, mas se provocar um choque mortal no paciente poderá causar-lhe um grande mal, e então, o que fazer? O código moral não responde a tal pergunta. Alguns colegas dirão que não se deve jamais contar, outros que se deveria falar a verdade, que a longo prazo o choque seria melhor. Mas não existe nenhuma regra ética geral e aí está a colisão de deveres, o de contar a verdade e o de poupar o paciente. Através de exemplos infindáveis desse tipo e outros mais complicados, subitamente nos damos conta de que o código ético não é a única regra para o nosso comportamento. Em certos casos, mesmo que haja uma resposta clara a respeito do que se deve fazer, podemos ter um sentimento forte de que fazê-lo seria imoral para nós. Então ficamos no mato sem cachorro e daí percebemos que realmente existem duas coisas que ditam o comportamento humano: o código ético coletivo, que também podemos chamar de superego freudiano, e a reação moral pessoal do indivíduo. A última, que às vezes coincide com o código coletivo, geralmente é conhecida como a voz de Deus. Os romanos a chamariam de angênios, Sócrates diria eudaimonion, e os índios Nascapi, da península do Labrador, a chamariam de Amistapeu, o grande homem que vive no coração de cada um. Em outras palavras, é uma figura que poderíamos chamar de arquétipo do self, o centro divino da psique, que em outras culturas naturalmente adquire nomes e conotações diferentes. Se esse fenômeno surge dentro de nós, geralmente temos um estranho sentimento de certeza com relação ao que fazer, não importando o que o código coletivo possa dizer a respeito. Em geral, a voz não somente diz o que fazer, mas inclusive cria uma convicção pela qual o indivíduo poderá até morrer, como aconteceu a Sócrates e a vários mártires cristãos. Se essa voz interior ditar algo excessivamente nobre, na linha do código ético coletivo, então ninguém se preocupará, mas achará incrível, maravilhoso, correto, heróico e assim por diante. Infelizmente, porém, na vida prática, como vemos todos os dias no trabalho de análise, esta voz de Deus, ou instinto interior, pode às vezes ditar algo absolutamente chocante. Isso acontece até mesmo na Bíblia. Imaginem Oséias casando-se com uma prostituta a mandato de Deus. Tenho certeza de que se ele tivesse ido a qualquer sacerdote protestante, anglicano, católico ou judeu, eles teriam dito: meu caro, isto é um engano psicológico, Deus não pode ordenar tal coisa, pois os teólogos acham que sabem o que Deus pode ou não fazer, e por isso essa pessoa deve estar errada, ou é o demônio ou a própria sombra ou um problema sexual reprimido. Hoje em dia diriam que o que falava dentro de Oséias era o problema do sexo reprimido e da ânima, mas jamais Deus. Como podem saber disso? Só Deus sabe, mas eles agem como se estivessem certos. Talvez tenham jantado com Deus e discutido a esse respeito, tomando um cafezinho, e por isso têm tanta certeza. Mas o indivíduo que não quiser se submeter a tal tipo de conhecimento, que é o código moral tradicional, vai se ver em terríveis dificuldades, pois naturalmente, se for honesto, não saberá. Ele pode dizer: talvez seja a minha infame ânima sugerir que devo me casar com uma prostituta, quem pode me provar que isto é a voz de Deus? E daí o problema se torna difícil. Podemos dizer que não existe resposta para isso, exceto, conforme a observação de Jung, que se alguém persistir o suficiente na agonia de tal conflito, então, de algum modo, surge uma direção interior, um desenvolvimento interior torna-se claro, o que dá ao indivíduo uma segurança suficiente para seguir seu caminho, até com o risco de cometer um erro. Naturalmente nunca se tem certeza, mas, segundo o ponto de vista de Jung, é melhor se manter sempre numa atitude de dúvida com relação ao próprio comportamento, o que significa fazer o melhor que se possa, sempre admitindo, porém, a possibilidade de ter cometido um erro. Podemos interpretar nosso sonho de um jeito e cometer um grande erro, e então, observando-o novamente, podemos pensar que o sonho poderia ser interpretado de forma diferente, e eis aí a questão. Esse risco temos que correr e não há remédio. Mas, segundo o ponto de vista de Jung, esta é uma atitude madura que desistiu de agarrar-se às regras do jardim de infância. Esses são problemas mais elevados e diferenciados que, naturalmente, não são visíveis no material do inconsciente coletivo dos contos de fada. Nesse material há apenas referências ao que Jung menciona primeiro em seu artigo, isto é, uma reação ética básica inata na psique humana, estranhamente impessoal e muito diferente do que poderíamos chamar de reação ética consciente. O exemplo que segue nos fará sentir a atmosfera desse fenômeno. Um criminoso internacional que já tinha assassinado 10 ou 12 pessoas, um tipo de criatura patológica que cometia assassinatos a sangue frio sem a menor reação da consciência, matou um velho desconhecido numa rua de Zurique, pegou seu dinheiro e foi preso.
o Dr. Guggenburro Craig foi indicado para dar a corte a opinião de um especialista em psiquiatria, apurando se o homem era responsável ou não por seus atos. O Dr. Guggenburro teve a ideia inteligente de investigar os sonhos desse homem, contando-os a mim e ao Dr. Hicklin, sem mencionar a história completa. Ele simplesmente nos perguntou o que achávamos de um homem de 40 anos que tinha tido tais sonhos. Naturalmente eu não sabia que o sonhador era um assassino patológico, mas disse literalmente: largue mão, deixe esse homem em paz, ele é uma alma perdida. O sonho em questão era muito simples e se repetia com frequência. Nesse sonho o assassino ia a um parque de diversões onde havia enormes balanços. Ele estava num tal balanço, balançando para cima e para baixo, cada vez mais alto, quando de repente o balanço subiu demais e ele caiu no espaço vazio. Este era o fim do sonho. Eu pensei: meu Deus, balançar entre os opostos, como se fosse um prazer, sem nenhuma reação, achando que é brincadeira. E a Lises, na sentença final do sonho, era, caindo no espaço vazio, sem ao menos a reação de então acordei com um grito. Não havia reação emocional. Eu só poderia dizer que esta era uma alma perdida. Eu senti, visando uma imagem pictórica, como se Deus tivesse dado sua alma por perdida. Não existe no sonho nenhuma tentativa, por parte da natureza, de salvá-lo através de um choque. Nós presumimos que os sonhos vêm do instinto inconsciente que busca a natureza. O inconsciente desse homem lhe dizia, com o mesmo sangue frio com que assassinava, que ele estava perdido. Falava com o mesmo sangue frio, comunicando-se com ele no seu próprio nível. Conto essa história para lhes dar um exemplo de reação moral do inconsciente. Não é como uma tia que diz: você não deve fazer isso ou aquilo. Não se trata de um superego ético que estabelece regras de comportamento. É uma reação natural, cruelmente objetiva e expressa em forma sinistra, mas não se pode deixar de sentir que é uma reação ética, pois, de alguma forma, o inconsciente reage à imensa desumanidade desse assassino. Assim, as chamadas reações éticas da psique inconsciente às vezes são bastante objetivas e diferentes de nossos padrões éticos conscientes. Entretanto, o Dr. Jung nesse artigo também relata outro exemplo que poderia nos levar à conclusão de que o inconsciente pode ser bastante moralista, à moda de uma tia velha ou de um mestre-escola. Ele menciona o caso de um homem de negócios que recebeu a oferta de participar de um negócio fraudulento. Esse homem não percebeu conscientemente o quanto isso era suspeito e queria assinar um documento pelo qual se comprometia com o negócio. Nessa noite sonhou que sua mão, no momento de assinar o papel, se tornava preta e suja. Ele contou esse sonho na análise e Jung o preveniu a não se envolver. O negócio acabou se revelando muito fraudulento e ele certamente teria sido preso. Neste caso específico podemos dizer que o inconsciente coincidiu com o código moral coletivo, deu à pessoa um aviso ético claro no sentido convencional da palavra, avisando: você sujará as mãos se meter nesse negócio. Portanto, o inconsciente indica que possui várias maneiras de reagir. Às vezes se manifesta como se existisse uma reação ética, outras é apenas natureza cruel, como no caso do assassino. Não obstante, através da função sentimento, podemos perceber que basicamente existe algo como uma reação moral, mesmo que seja difícil apreendê-la em detalhe. Assim, pode-se dizer que uma reação ética, mesmo proveniente das camadas do inconsciente coletivo da psique humana, parece ser algo altamente individual e específico. Pode-se até mesmo dizer que cada indivíduo possui seu próprio nível ético e sua forma de reagir. Por exemplo, há pessoas de casca dura que se permitem uma boa dose do que chamaríamos de pecado. Elas conseguem pisar felizes nos pés dos outros sem a menor preocupação. Outras não conseguem se desviar o mínimo que seja de sua própria lei interior, e se o fazem, têm os mais terríveis sonhos e reações interiores. Portanto, além dos demais problemas há o fato de que existem pessoas eticamente bem dotadas ou não. Naturalmente os indivíduos eticamente sensíveis têm problemas para encontrar seu próprio caminho interior individual, mas também podemos dizer que ser eticamente sensível é um dos grandes incentivos ao processo de individuação. Sempre que vejo alguém em análise com essa sensibilidade, sei que tudo está bem, pois assim muitos problemas já ficam resolvidos. Os cascas duras às vezes dão muito trabalho, pois podem reprimir mais facilmente. As pessoas em análise às vezes fazem as coisas mais incríveis e então pensamos que será possível naquele momento surpreendê-las em sua sombra. Mas, como analistas, naturalmente temos que esperar até que elas mesmas tenham seus sonhos. E daí elas não sonham. O inconsciente as perdoou.
Aí colocamos no bolso nossa indignação moral e não dizemos nada, pois seria desperdício de fôlego. Nosso principal objetivo aqui não é, porém, tratar dessas superestruturas de problemas éticos. Eu os mencionei apenas para esclarecer que o material coletivo que vou apresentar possui uma base muito mais simples do que todas as complicações inerentes ao problema da individualidade. Tenho observado o material coletivo nos contos de fada por muitos anos, imaginando se seria possível encontrar algumas regras gerais do comportamento humano que fossem sempre válidas. Fiquei fascinada com a ideia de encontrar algum código humano geral, simples, mas além das diferenças nacionais e individuais, algo assim como regras básicas do comportamento humano. Tenho que confessar que não encontrei uma regra básica padrão, ou melhor, encontrei e não encontrei, pois a contradição está sempre presente. Posso lhes contar histórias que dizem que se você encontrar o mal deve lutar contra ele, mas existe igual número que diz que é melhor fugir, sem tentar enfrentá-lo. Algumas dizem para sofrer sem retrucar, outras dizem que se nos confrontamos com o mal o único jeito é pregar-lhe uma peça, outros dizem, seja honesto mesmo frente ao demônio, não se envolva em mentiras. Sobre isso tudo eu lhes darei exemplos, mas é sempre uma questão de sim e não, e as histórias, num sentido e no outro, se contrabalançam. É uma complexio opositorum completa, o que significa simplesmente que, post eventum cheguei desapontada à conclusão de que deveria ser assim pois se trata de um material coletivo. Se assim não fosse, como poderia haver ação individual? Pois é exatamente o fato de tanto o material coletivo quanto nossa disposição ética básica serem completamente contraditórios que nos permite termos uma superestrutura consciente livre, individual e responsável em relação a esses opostos básicos. Então podemos dizer que na natureza humana estaria certo fazer isto ou aquilo, mas eu farei isso, o tertium, a terceira coisa, que é a minha individualidade. Não existiria individualidade se o material básico não fosse contraditório. Este foi o meu conforto após ter descoberto a terrível verdade da estrutura contraditória. Entretanto, a única exceção à regra da contradição parece ser a que diz que, nos contos de fada, nunca se deve ferir o animal que colabora. Encontrei alguns casos em que a desobediência acarretou problemas sem a longo prazo levar ao desastre. Podemos desobedecer temporariamente aos conselhos da raposa, do lobo ou do gato prestativos. Mas se nos colocarmos basicamente contra, não ouvindo os conselhos do animal ou pássaro colaborador, ou seja lá o que for, então estaremos perdidos. Em centenas e centenas de histórias está a única regra que parece não ter exceção. Entretanto, quando analisamos o que os animais dizem, mais uma vez a coisa é totalmente contraditória. Um diz para fugir, outro para lutar, outro para mentir e outro para dizer sempre a verdade. O animal joga de um jeito ou de outro, a partir de um ponto de vista ético, mas se formos contra ele estaremos perdidos. Isto significa que obedecer ao ser interior mais básico, o ser interior instintivo, é mais importante do que qualquer outra coisa. Nunca encontrei nenhuma afirmação diferente no material de contos de fada que examinei, das mais variadas procedências. Há outro fator que eu gostaria de mencionar brevemente, que poderemos observar nos problemas éticos colocados pelos contos de fada, a função compensatória. Jung observou isso como sendo um dos modelos típicos de funcionamento do inconsciente no indivíduo em geral. Em seu artigo A Consciência, Jung menciona uma senhora que se achava uma santa e que toda noite sonhava com as mais sujas obscenidades sexuais. Este é um exemplo grosseiro do que chamamos de lei de compensação. Nós sabemos igualmente que às vezes as pessoas que vivem o seu lado mais sombrio, reprimindo seu melhor ego, têm todos os tipos de sonhos com Cristo, com redentores da humanidade e assim por diante. Hedwig Boyer escreveu um livro intitulado Menschen mit großen Schatten, Pessoas com uma grande sombra. A autora é uma analista especializada no trabalho com prisioneiros, interessando-se especialmente pelos casos mais sérios. Quanto maior o número de pessoas que o prisioneiro matou, mais ela se interessa. Ela analisou muitas pessoas desse tipo e é surpreendente como muitas dessas ovelhas negras têm uma sombra incrivelmente branca. No fim do livro ela cita cartas tocantes, sentimentais e idealistas, que esses tipos escrevem no Natal para suas mães. Nelas podemos perceber que possuem uma sombra infantil, uma sombra de menino bonzinho, o que é tipicamente compensatório ao fato de serem, em suas vidas conscientes, incansáveis assassinos. Às vezes ela faz um bom uso desse fato, conseguindo, à custa de muito drama e lágrimas, converter os assassinos em sua sombra positiva. Assim acabaram saindo da prisão e tiveram um bom comportamento. Essas tendências geralmente compensatórias do inconsciente se refletem nos contos de fada.
Existe um conto de fada japonês, no qual a solução positiva é que um homem deve atacar um oficial e daí pode encontrar tesouros escondidos. Eu diria que isso é tipicamente compensatório ao sistema ético desse país, onde é especificamente impensável que alguém possa bater com um pau na cabeça de um oficial do governo. Mas o conto de fada diz que isso é que deve ser feito para depois encontrar o tesouro sob o chão da cozinha, por assim dizer. Esse conto de fada não teria muito valor para os democratas suíços, pois não precisam nos dizer que é bom bater de vez em quando na cabeça dos funcionários públicos para que não se tornem muito importantes e cheios de si, mas em outros países com hierarquia social muito severa, tal conto de fada contém uma verdade chocante que deve ser recordada à consciência. Essas tendências compensatórias se encontram nos contos de fada de todas as culturas e por isso, antes de terminar uma análise ou interpretação, sempre me pergunto, para quem esta história deve ser contada? Quem precisa dela? E geralmente ela é perfeita para a nação onde teve origem e é por isso que lá as pessoas a contam com tanto prazer. Gostaria agora de começar com o que eu chamaria de confronto com o mal num nível primitivo. Com isto não quero dizer que o nível seja sociologicamente primitivo, ou que implique numa nação primitiva ou numa pessoa em particular, mas que a situação é primitiva, no sentido de homem original que ainda vive na natureza. Para nós isto é o passado, e em parte se tornou um problema sociológico. Hoje em dia, por exemplo, achamos traços da Idade da Pedra em camponeses que vivem nas montanhas ou em vales obscuros, de modo que se trata também de um problema histórico e sociológico. Mas aqui eu me refiro ao homem primitivo no sentido do homem em sua condição original, o homem que ainda vive na natureza numa época em que certas superestruturas sociológicas e religiosas historicamente condicionadas ainda não existiam. Tentarei mostrar-lhes contos de fada que refletem esse nível básico daquilo que então, provavelmente, era o mal original para o homem. Vocês poderão dizer que ainda não defini o que é o mal, pois estou falando sobre o problema do mal como se soubéssemos de que se trata. Primeiro prefiro introduzir algum material prático, ilustrando como a questão se apresenta em diferentes níveis. Poderemos discuti-lo melhor se tivermos em mente o problema do mal nos contos de fada ou no material etnológico e folclórico do homem primitivo. Gostaria de chamar a atenção para mais uma coisa. O zoólogo Conrad Lorenz publicou um livro a respeito do assim chamado mal, sendo que a expressão assim chamado faz supor que não se trata realmente do mal. Ele não pretende dizer que o mal não deva ser denominado como tal, mas que seja tratado de um ponto de vista puramente zoológico. Discute os problemas de autodefesa, de agressão, e o que denomina de agressão intraespecífica, que são tendências agressivas nos padrões de comportamento de diversos animais entre si mesmos. E em relação a outros tipos de animais. A maioria das espécies animais possui seus inimigos específicos, ignorando os que não caem nessa categoria. Lorenz também fala de inimigos intraespecíficos, referindo-se aos casos de luta pelo local de alimentação e territórios, quando machos fortes enfrentam outros da mesma espécie. Por exemplo, um melro não reagiria contra um rato em seu território, mas não suportaria a presença de outro melro, levando adiante essa luta intraespecífica até a morte. Lorenz acha que o homem se diferenciou demais ou superdesenvolveu essa tendência de luta intraespecífica, tornando-se sob esse aspecto um animal anormal. Ele diz que se quisermos evitar o suicídio em massa de nossa espécie, deveremos nos tornar conscientes desse fato. Assim, ele propõe remédios simples ao próprio nível animal, que, como diz, não resolverão o problema do mundo, mas são apenas sua contribuição nesse sentido. Uma das sugestões é nos conhecermos melhor uns aos outros, pois tão logo os animais se conheçam melhor, sua agressão intraespecífica será refreada. Quando um animal se acostuma com o cheiro de outro, ele não consegue mais matá-lo. Lorenz fez experiências desse tipo com ratos. Ele afastou um rato de sua tribo e o colocou numa hostil. Quando reintroduzido em sua própria tribo, o rato estava com o cheiro da outra, sendo imediatamente despedaçado. Porém, se tivesse sido colocado numa gaiola onde os outros não pudessem despedaçá-lo imediatamente mas pudessem cheirá-lo por alguns dias, o rato não seria morto, o que mostra, para falar claro, que deveríamos nos cheirar uns aos outros um pouco mais. Esta é por certo uma proposição construtiva, como o próprio Lorenz admite, mas que se refere apenas a um certo nível instintivo do problema. Eu lhes recomendo veementemente o livro, pois ilustra muito bem o problema que agora vamos discutir, especialmente no que diz respeito ao que seria o mal para o homem primitivo e suas reações diante do mesmo. Tanto quanto pude observar, o fenômeno do mal numa organização primitiva é simplesmente o surgimento de algo.
demoníaco ou anormal, uma espécie de fenômeno natural arrebatador, o que não coloca nenhum problema ético, mas apenas a questão prática de como superá-lo ou livrar-se dele. Trata-se de superar o fenômeno ou simplesmente salvar a própria vida. Não existe um questionamento subjetivo nesse nível, de saber se a pessoa errou ao deixar a coisa atacar ou se tem responsabilidade pessoal pelo fenômeno. Eu lhes darei um exemplo de uma história assim. Geralmente baseio meu material na coleção da Marchen der Weltliteratur publicada por Diederichs, em Jena, na qual há praticamente um volume para cada país. É um material escolhido arbitrariamente, mas os temas são repetidos com tanta frequência que fornecem exemplos suficientes daquilo que queremos ilustrar. No volume chinês há uma história, número 48, chamada O Fantasma da Montanha do Cavalo. Ela provém de uma tradição camponesa oral da região de Qiaochou. Ao pé da Montanha do Cavalo existe uma aldeia onde morava um camponês que vendia milho. Para isso ele sempre cavalgava até a cidadezinha próxima. Um dia, levemente bêbado, quando voltava do mercado em sua mula, ao fazer uma curva avistou um monstro. Seu rosto enorme era azul e seus olhos, que saltavam para fora da órbita como os de um caranguejo, eram vivos e brilhantes. Sua boca ia de uma orelha a outra, parecendo uma tigela de sangue, dentro da qual havia uma massa caótica de dentes compridos e pontudos. O monstro estava sentado perto do rio e tinha acabado de se abaixar para beber água. Podia-se ouvir claramente o barulho da água que sorvia. O camponês ficou apavorado, mas agradeceu a Deus, pois o monstro ainda não o tinha visto, de modo que rápida e levemente se embrenhou numa picada, por onde raramente se passava, galopando o mais rápido que podia. Mas, quando virou a curva, ouviu alguém chamando-o por detrás. Ele olhou para trás e vendo o filho de seu vizinho, parou. O homem disse: "O velho Li está muito doente e não vai durar muito tempo, por isso seu filho me pediu que trouxesse um caixão do mercado e agora estou voltando de lá. Posso acompanhá-lo?" O camponês concordou e o homem lhe perguntou por que estava indo por aquele caminho tão pouco usado. O camponês respondeu, preocupado, que gostaria de ir pelo outro caminho, mas, como tinha visto um monstro tão horroroso, tinha fugido correndo. O vizinho disse: "Quando eu ouço falar desse jeito fico tão apavorado que tenho medo de ir para casa sozinho. Será que posso ir na mula junto com você?" O camponês concordou e o vizinho montou na mula com ele. Depois de um certo tempo o vizinho perguntou como era o monstro, mas o camponês respondeu que não se sentia bem falando dele, e que lhe contaria quando chegassem em casa. "Se você não quer falar", retrucou o outro, "então vire-se para mim e olhe a fim de ver se tenho algo parecido com o monstro." O camponês respondeu que ele não deveria fazer uma brincadeira tão boba, pois um ser humano não se pareceria jamais com o demônio. Mas o outro insistiu, dizendo: "Mas olhe para mim." E puxando os braços do camponês obrigou-o a se virar e lá estava o monstro que ele tinha visto perto do rio. Ele ficou tão apavorado que caiu no chão, inconsciente. A mula sabia voltar sozinha para casa e quando as pessoas a viram sem dono, suspeitaram que alguma coisa ruim tinha acontecido. Eles organizaram uma busca para encontrar o camponês e o acharam à beira de um penhasco. Trouxeram-no para casa, mas só à meia-noite o camponês conseguiu recobrar os sentidos e pôde contar o que lhe tinha acontecido. Esta é uma história clássica. Eu poderia lhes contar inúmeras desse tipo, dos esquimós, camponeses suíços, da África e dos países sul-americanos. Esta é uma história completamente internacional e se encontra no volume chinês por acaso. O que nos surpreende é que a história não parece ter nenhum propósito. É apenas excitante, nos faz tremer, se a contássemos ou lêssemos antes de dormir, de repente ficaríamos sem vontade de subir as escadas, olhando em volta, temerosos. Sabemos graus quanto essas histórias de fantasmas nos fazem sentir, de uma certa forma, algo terrível, e de outra, algo maravilhoso, é uma atração repulsiva que muitos de nós já experimentamos na infância. O homem sente prazer nisso, frequentemente tenho observado crianças e notei que se não lhes contam histórias desse tipo elas inventam outras, para se divertir. Uns amigos meus de infância tinham um grande jardim em sua casa e toda tarde as crianças jogavam o mesmo jogo. Minha amiga, seu irmão e mais 2 primos se colocavam na parte escura do jardim e falavam de um anão amarelo que se sentava no monte de esterco no fim do jardim. Uma das crianças tinha que ir sozinha até a parte escura, até onde tivesse coragem, em direção ao personagem inventado do anão amarelo. Geralmente conseguiam dar 8 ou 9 passos e depois disparavam de volta, aquele que chegasse mais perto do anão, ganhava.
Assim vemos que não era apenas terrível, mas excitante. Por exemplo, as pessoas correm quando acontece um terrível desastre de automóvel, mas depois ficam comentando como foi o acidente, com todos os detalhes. Contarão o acidente uma vez ou duas à mesa e ficarão pálidas, dizendo que se sentem tão mal que não conseguem comer. Este é o camponês primitivo no homem. São capazes de descrever as condições de um corpo soterrado por uma avalanche por 20 anos, ou de um cadáver que ficou uma semana na água, dizendo que a única coisa que se podia ver eram os dentes e que o dentista teve que identificar o corpo, fornecendo todos os detalhes. Não conseguem poupar os ouvintes e mergulham na coisa. Jung dizia que na África, sempre que algo terrível acontecia, todo mundo se sentava ao redor do cadáver durante horas, tagarelando sobre o que tinha acontecido, enchendo os olhos com aquela terrível visão. Se considerarmos o monstro de nossa história como sendo uma personificação do fenômeno do mal na natureza, então podemos dizer que ele é sobrenatural. É altamente luminoso e por isso altamente fascinante, daí esse excitamento agradável. E é apavorante. Ele é tão terrível quanto atraente e é um fenômeno absolutamente impessoal e desumano. É como uma avalanche, ou um raio, ou um terrível animal hostil. Existem coisas assim, a doença e a morte, e espíritos da natureza, monstros, ogros que parecem tão reais como qualquer outro fenômeno destrutivo na natureza, com os quais temos que lidar. Se acontecer uma avalanche, ou construímos uma obstrução ou fugimos da avalanche, seria loucura fazer qualquer outra coisa. Se o rio inunda as margens, ou colocamos uma barricada ou nos retiramos para um lugar mais alto. Não há problema ético, é apenas uma questão de se poder lutar ou fugir. É a natureza e, fato importante, ela possui algo divino que aparece na sua luminosidade atraente no nosso desejo de ouvir falar dela. É também algo arquetípico, pois figuras como o fantasma da montanha do cavalo existem no mundo todo e isto é, a psique humana está estruturada para produzir tais fantasias em toda parte. Onde quer que o homem tenha vivido na natureza, surgiram fantasmas desse tipo, os quais, embora ligeiramente diferentes, têm todos o mesmo traço não natural, sobre-humano, repulsivo e irresistível. Neste nível é assim que aparece o mal. Esse fantasma da montanha do cavalo não é um ser humano, ele é, antes, uma divindade natural. Agora eu lhes mostrarei o mesmo fenômeno quando ele surge através de um ser humano. Esta é uma história dos índios da América do Sul, da tribo Varral, e está no volume dos Contos de Fada dos Índios Sul-Americanos. O título é Pernas Pontudas. Havia dois irmãos que gostavam de caçar na solidão da floresta. Um dia eles ouviram um barulho como se fosse uma festa e o irmão mais velho disse: "Vamos ver." Mas o mais moço disse que deviam ser fantasmas, pois estavam muito embrenhados na floresta para uma festa daquelas, não podia ser gente de verdade. Mas o outro irmão insistiu, querendo investigar. Assim, seguiram o som das vozes e encontraram muitos seres humanos num grande festival e se juntaram a eles. O irmão mais velho bebeu bastante, mas o mais moço recusou, temendo que tivessem caído entre os variqui, os grandes sapos da chuva que assumiam forma humana. Sua desconfiança tinha fundamento. Depois de um certo tempo os irmãos seguiram o seu caminho. Como a noite se aproximava, construíram um teto debaixo de uma árvore para se proteger, o irmão mais velho pediu ao mais moço que fosse arrumar lenha, daí armaram as redes e fizeram uma fogueira. O irmão mais velho fazia o mais moço colocar cada vez mais lenha na fogueira que foi ficando cada vez maior, de repente, o mais moço sentiu um cheiro esquisito de carne queimada e daí percebeu que as pernas de seu irmão estavam penduradas para fora da rede, no fogo. Ele gritou para que o irmão tomasse cuidado, mas o outro apenas disse, "Akka." Akka, que é uma expressão de surpresa na língua varral, mas também muito parecida com o coachar dos sapos da chuva. O irmão mais velho pôs as pernas dentro da rede, mas novamente se esqueceu e as deixou pender e o irmão mais novo achou que isso era um mau sinal. Pouco tempo depois o próprio irmão mais velho viu que suas pernas estavam completamente queimadas até os joelhos e tinham ficado como carvão. Então pegou uma faca e cortou a carne e os pés, fazendo pontas nos ossos das pernas e deixando-os pontudos. Aí ele permaneceu na rede, tentando apanhar esquilos e pássaros que passavam por ali. Depois de um tempo se tornou muito eficiente nesse esporte. Naturalmente tinha que ficar todo o tempo na rede, e seu irmão tinha que lhe arrumar comida e servi-lo. O irmão mais velho se tornava cada vez mais tirânico e finalmente não deixava mais seu irmão sair da cabana nem um minuto e então este último pensou em procurar ajuda e fugiu.
Quando o irmão mais velho percebeu que o mais jovem não respondia quando o chamava, pulou fora da rede. Aí descobriu que conseguia correr mais ligeiro com suas pernas pontudas do que com os pés. Mas, por engano, seguiu as pegadas de um veado, achando que eram de seu irmão. Quando chegou perto do veado, pulou para cima dele, espetando-o até o bicho cair no chão. Então disse ao veado: "Desculpe, irmão, por tê-lo matado, mas a culpa foi sua, pois não devia ter fugido de mim." Daí virou o veado de cabeça para baixo, viu sua boca preta e achou engraçado. Será que ela ficou assim porque ele comeu alguma fruta? Então reparou em suas 4 pernas, também achando engraçado, e daí começou a contar os dedos do veado. Tudo isso demorou muito tempo até que finalmente descobriu que não poderia ser seu irmão, mas sim um veado. Lá sim, voltou para a cabana e deitou-se na rede. Nesse meio tempo o irmão mais moço voltou para casa dizendo que algo tinha acontecido ao irmão, que ele não era mais seu amigo e precisava ser morto. Assim, levou os outros membros da tribo para a floresta e, chegando lá, rodearam a cabana onde seu irmão estava deitado. Eles ficaram com medo de atacá-lo por causa de suas pernas pontudas, mas tentaram atraí-lo para fora da rede. Primeiro mandaram um passarinho para incitá-lo, mas o irmão mais velho era tão rápido com suas pernas pontudas que o matou. Finalmente mandaram a gaurra, um pequeno esquilo, o animal mais rápido que conheciam. O esquilo sempre passava rápido perto do irmão e este tentava espetá-lo até que o seguiu para fora da cabana e as pessoas formaram um círculo à sua volta e o mataram. Este é o final da história. De certa forma, não existe muita diferença entre as duas histórias, pois mais uma vez vemos que o mal surge através de um fantasma. Obviamente os fantasmas dos grandes sapos da chuva são os responsáveis pela transformação e doença do irmão, de modo que, por detrás das cenas, são eles o verdadeiro problema do mal. Entretanto, não existe uma luta direta com os fantasmas dos sapos da chuva, o problema é que eles alteram o ser humano sob a forma de possessão, de modo que o homem não se comporta mais como ser humano mas age exatamente como um demônio. Isto é para ilustrar o problema do fenômeno da possessão que os etnólogos consideram o maior problema da sociedade primitiva. Nós, psicólogos, acreditamos que isto acontece em qualquer sociedade. Possessão significa ser assimilado por imagens arquetípicas luminosas, e esta história mostra maravilhosamente bem a terrível e lenta desumanização do irmão mais velho, começando quando vai à festa e não houve nenhum aviso instintivo. O outro irmão sente que deve tomar cuidado, mas o mais velho diz a ele para não se preocupar, pois se divertiriam. Este é um erro perdoável, mas daí por diante o irmão mais velho fica possuído. O próximo passo, ainda relativamente inócuo, é quando ele põe lenha demais no fogo, o que mostra uma ausência de julgamento. Na sociedade primitiva, onde a coleta de lenha e alimento significa um trabalho duro, ninguém usa lenha em demasia. Numa sociedade camponesa é um grande pecado jogar pão fora, da mesma forma como não é normal usar muita lenha no fogo. Quando as necessidades da vida são grandes, as pessoas aprendem a fazer tudo que poupe esforço e a respeitar o esforço do outro, tanto quanto possível. Todas as regras são observadas meticulosamente e quebrar uma delas é muito ruim. Por exemplo, no lugar onde passo as férias existe uma regra não escrita que nunca ousei quebrar. Se encontrarmos lenha jogada no chão podemos pegá-la, mas se não aguentarmos carregar mais, podemos deixá-la encostada numa árvore, e ninguém deverá tocá-la. Tomamos posse da lenha através desse sinal. Se a pegássemos, seria o maior pecado, muito pior do que entrar na casa de alguém para apanhar lenha. É assim que o primitivo se sente, e se soubéssemos o quanto é duro carregar lenha para casa, compreenderíamos a razão. Se no dia seguinte a lenha não estivesse mais lá, ficaríamos com uma raiva assassina. É absolutamente imprescindível que tais regras sejam observadas para se viver em sociedade, e elas o são, por estranho que pareça, até pelos agentes do mal das vizinhanças. O irmão mais velho jogou lenha demais na fogueira, e isto é terrível se conhecermos o contexto de tal situação. Aí, quando queima as pernas, diz Anakkan e as deixa no fogo. Nesse ponto ele perde o instinto de autopreservação e sua personalidade sofre uma grave mudança. A partir de então ele é um demônio e se comporta da mesma forma que o demônio da montanha do cavalo. O que é interessante é que no momento em que cai nas mãos do mal, ele adquire poderes sobrenaturais, dons e qualidades sobre-humanos. Imaginem se pudéssemos deitar numa rede e ficar espetando pássaros e esquilos com as pernas. Analisando psicologicamente, isto é exatamente o que acontece quando um ser humano se identifica com uma figura arquetípica.
Ele adquire energia vital e até certos dons parapsicológicos, como vidência e assim por diante, ligados ao arquétipo. Casos psicóticos limítrofes frequentemente possuem dons parapsicológicos, conhecendo através do inconsciente coisas que não poderiam saber de outra forma. Tão logo caímos no arquétipo ou nos identificamos com os poderes do inconsciente, adquirimos esses talentos supernaturais e esta é a única razão por que as pessoas não querem ser exorcizadas ou reumanizadas de novo. A perda desses talentos explica uma das resistências da pessoa contra a terapia. Neste contexto primitivo parece não existir nenhuma ideia de terapia ou de exorcismo ritual para esse pobre caçador. Dizem simplesmente que ele se transformou num demônio que tem de ser eliminado. Mais uma vez não existe problema ético. Zero fenômeno é tratado como se fosse uma avalanche ou animal selvagem ou ainda um terremoto. Fazemos algo contra, se pudermos, mas caso contrário, fugimos. O mesmo tratamento é dado ao fantasma do mal na história chinesa, bem como ao homem possuído pelo fantasma do mal. É apenas um problema prático e nada mais. Eu acho importante sabermos disso, pois naturalmente também possuímos uma reação básica primitiva em nós mesmos. Nós não escapamos dela e ela ainda permanece como uma das realidades básicas. No volume das tribos indígenas da América do Sul existe uma outra história de demônio chamada um crânio rolante, outro exemplo desse problema repulsivo. Não é o que poderíamos denominar possessão, mas uma alteração do ser humano. Um grupo de caçadores acampou na floresta e conseguiu alguma caça. Muitos espetos de macacos estavam perto do fogo e suas peles se espalhavam ao redor do acampamento. Os caçadores tinham saído para caçar, deixando apenas um menino no acampamento para tomar conta da carne no fogo. De repente um homem apareceu. Com um rosto severo ele inspecionou todas as presas, contou as redes e foi-se embora. Quando os caçadores voltaram à noite, o menino lhes contou a respeito do estranho visitante, mas ninguém ligou. Quando todos foram dormir repetiu a história ao pai, que ficou preocupado, e ambos pegaram suas redes e se embrenharam na escuridão, colocando-as num lugar bem longe do acampamento. Sem demora começaram a ouvir pios de coruja, rugidos de tigres e outros animais noturnos, assim como gemidos de seres humanos e o som de ossos quebrando. Ora, disse o homem ao filho, este é o Curupira, o espírito da floresta, que com seus seguidores mata os caçadores. Na manhã seguinte foram até o acampamento e lá não encontraram ninguém, as redes estavam ensanguentadas e no chão se espalhavam ossos humanos quebrados. Entre eles estava a cabeça de um dos caçadores. Quando o homem e o menino se viraram para ir embora, a cabeça gritou, leve-me com você, irmão. O homem olhou surpreendido e a cabeça repetiu, leve-me para casa, irmão. Aí o homem mandou o menino de volta para a aldeia e pegou uma corda. Amarrou a caveira e a arrastou atrás de si. Depois de certo tempo ele começou a achar sinistro carregar a caveira e deixou-a para trás. Mas a caveira saiu correndo atrás dele como uma cabeça, gritando, irmão, irmão, espere um pouco. Leve-me com você. Assim o homem teve que ir devagar para que a caveira pudesse rolar atrás dele, e todo o tempo ficava pensando como poderia se livrar daquela companhia tão sinistra. Assim ele lhe pediu para esperar um pouquinho, dizendo que tinha que entrar na floresta. Então não voltou mais para onde estava a caveira, tomando um atalho bem adiante. Lá fez uma vala, cobriu-a com varetas, se escondeu e ficou observando. Nesse meio tempo a cabeça continuava gritando, irmão, você ainda não terminou? E os excrementos do homem responderam, ainda não, irmão, ainda não. Mas a caveira respondeu, o que? No meu tempo de homem, os excrementos não podiam falar. Assim ela foi rolando na picada até que caiu na armadilha. O homem então cobriu o buraco e pisou forte em cima, daí foi para sua aldeia. Mas quando caía a noite, ouviam-se gritos que vinham da floresta e cada dia eles chegavam mais perto da aldeia. É a caveira que conseguiu sair da armadilha, disse o homem para os outros membros da tribo. Nesse meio tempo a caveira adquiriu asas e garras como um grande falcão. Ela voou em direção à aldeia, e lançando-se em cima do primeiro que apareceu no seu caminho, comeu inteirinho. Mas na noite seguinte um pajé se escondeu no caminho que saía da floresta e esperou o monstro com seu arco e flecha. Quando a escuridão desceu, o monstro chegou gritando. Sentou-se numa árvore à beira da floresta. Agora ele parecia um enorme falcão.
O pajé, então, acertou a flecha entre os seus olhos e o monstro caiu no chão morto. Existe uma história paralela na qual o pajé lança esse crânio sinistro para o céu, onde ele se transforma na lua e daí surge o luar. Esse tipo de fenômeno sinistro e mau, do ponto de vista primitivo, pode ser encontrado nas civilizações grega e egípcia, sobrevivendo nas práticas mágicas da antiguidade. Hoje em dia isso ainda existe em nosso folclore, no caso de pessoas que se suicidaram, foram assassinadas ou morreram antes do tempo. Tais pessoas tornam-se hostis depois da morte, transformando-se em demônios maléficos. A explicação primitiva para tal fenômeno é que essas pessoas se sentem frustradas, pois existe nelas uma certa quantidade de energia vital que não foi gasta mas bloqueada de maneira antinatural antes do tempo certo. A corda do relógio quebrou ao invés de acabar e esta energia vital não despendida se torna hostil. A pessoa morta tem ciúmes dos vivos e, como não teve tempo de se desligar naturalmente da vida, exerce agora um efeito destrutivo e perigoso no mundo dos vivos. Portanto, mesmo aqueles que em vida foram realmente bons e não possuídos pelo mal, podem, por ressentimento, por lhe terem roubado a vida, transformar-se nesse demônio, se morrerem antes do tempo. Essa crença não existe apenas na alta antiguidade, mas no mundo inteiro. A energia vital normal não usada transforma um ser humano num fantasma maléfico e daí decorre uma vagarosa transformação, o que era apenas uma caveira humana torna-se um fantasma real, semelhante a um falcão, pois nascem-lhe asas e ele se torna cada vez mais luminoso e sobrenatural. Primeiro ao caçador infeliz, ressentido porque foi morto, mas depois ele próprio passa a fazer parte da multidão de corujas, tigres e animais fantasmas do Curupira. Agora temos que tentar observar este problema do ponto de vista psicológico. Repetidas vezes notei os efeitos nocivos de mortes súbitas de meus próprios parentes e de meus analisandos, sendo assim forçada a reconhecer que, além do problema de projeção, talvez haja uma base muito objetiva para essas crenças. Realmente o problema requer maior explicação. Frequentemente acontece, depois de alguns dias, um acidente de carro com uma pessoa que perdeu um parente próximo. Pode-se tentar explicar racionalmente que isso acontece porque ela estava cansada e infeliz depois do funeral, ou então pode-se dizer que o morto lhe estava puxando o pé para o túmulo. Ninguém consegue esclarecer qual é a explicação verdadeira, mas psicologicamente existe o fenômeno de atração da morte. De onde isso vem não podemos dizer, mas está aí, e depois da morte de um parente próximo o fenômeno pode ser percebido claramente. Racionalmente poderíamos dizer que uma quantidade da libido psíquica, investida no relacionamento, se volta para nós, não tendo outra vazão. Este é especialmente o caso quando se perde alguém com quem se conviveu, pois uma quantidade enorme de energia psíquica foi canalizada para a adaptação e o relacionamento com tal pessoa e subitamente isso é totalmente cortado. Assim a energia flui de volta para nós, mas não tem para onde ir e qualquer energia sem direção é passível de um efeito perigoso. Essas forças nos deixam inconscientes e dissociam a personalidade, até se encontrar novos objetos de adaptação e canalização, quando as coisas melhoram. É assim que acontece e estou inteiramente convencida disto, pode-se realmente observar, em detalhe, como isto funciona. Se você perde alguém próximo, quando acorda de manhã, esquecido de que a pessoa morreu, você quer lhe dizer, oi, bom dia. Mas a pessoa não está mais ali. Ou então você teve uma experiência agradável e quer lhe contar. Mas não pode. Para quem contá-la agora? Você sempre cai no mesmo terrível vazio. Todos os que perderam alguém que amaram sempre passam pela terrível experiência de querer se dirigir a ele ou ela e então caem na escuridão de um buraco no chão. E se isso acontece a alguém não muito consciente, que não percebe o que está acontecendo, se a personalidade não é forte, essa pessoa pode se dissociar ou a energia se dirige a objetos inapropriados. Na sociedade primitiva, e eu também tenho visto em nosso país, ela pode tomar a forma de uma raiva negra e daí surge um bode expiatório. Isto faz nascer a ideia de que a pessoa em questão não morreu naturalmente, que houve magia negra e que agora alguém tem de ser morto para satisfazer esse sentimento de vingança. Em nossa sociedade pode tomar a forma de uma acusação ao médico ou pode haver terríveis discussões a respeito da distribuição da herança, não porque os parentes sejam realmente tão gananciosos, querendo ficar com esse ou aquele tapete ou com algo que pertenceu ao falecido pai, mas porque precisam dar vazão a esse excesso de libido que não sabem onde colocar. Assim eles têm que achar que o médico ou a enfermeira foram o próprio demônio, repetindo-se sempre essas ações demoníacas post-mortem. Parte do problema pode certamente ser explicado desta forma.
Entretanto, o material onírico de um analisando frequentemente é formulado de outra maneira, dizendo que realmente é a pessoa morta que cria os desentendimentos. Seja como for, vocês podem escolher suas hipóteses.